Boa noite. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, cerca de 1/3 dos alimentos que comemos todos os dias está contaminado. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que, em média, 20 mil pessoas morram por ano em decorrência da manipulação, inalação e consumo de pesticidas. Doenças como câncer, malformação congênita, distúrbios neurológicos, endócrinos e mentais são algumas das consequências da exposição prolongada aos agrotóxicos. A grande pergunta é: o que nós, consumidores, podemos fazer para reduzir a ingestão desses produtos? E os poderes públicos, o que têm feito para proteger as pessoas e o meio ambiente desse tipo de contaminação? É o que vamos tentar responder no programa de hoje. Para discutir o tema, convidamos a nutricionista clínica Fabiana Pedrosa. Também está conosco o professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e membro do Núcleo de Agroecologia e Campesinato, Francisco Roberto Caporal. Completa o nosso debate a coordenadora de Desenvolvimento Sustentável da Gerência Técnica do Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, Marli Gondim. E a gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas, comentários, sugestões para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 ou ainda para o Twitter @opiniãope. Olá, muito boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigada. Eu queria começar com uma pergunta para o professor Francisco. Pelos dados que eu estive olhando da Organização Mundial da Saúde, o mercado de agrotóxicos no Brasil cresce 4 vezes mais do que no resto do mundo. A gente já é o principal consumidor desse tipo de produto. E eu queria lhe perguntar uma coisa. Esse crescimento tem acompanhado o crescimento da nossa produção agrícola ou realmente tem aumentado o uso desses produtos em nossa produção? Não, de fato, a nossa produção agrícola tem aumentado significativamente, né, especialmente em alguns produtos, mas não acompanha, né, não há uma correlação direta entre o aumento do uso de agrotóxicos e o aumento da produção. Nós somos já pelo 5º ano consecutivo campeões mundiais do uso de agrotóxicos. Só para a gente ter uma ideia, em 2011, o Brasil gastou, a agricultura brasileira gastou em torno de 8 bilhões de dólares, né, para consumir uma quantidade em torno de 700 mil toneladas de agrotóxicos. E em 2012, um acréscimo mais ou menos de 14%, a agricultura gastou 9,7 bilhões de dólares e para um consumo de 822 milhões de toneladas de agrotóxicos. Ou melhor, 822 mil toneladas, ou 822 milhões de quilos de agrotóxicos. Uhum. Então é uma quantidade absurda, né? O volume de veneno que nós não temos uma agricultura maior que a dos Estados Unidos, por exemplo, né? E nós passamos na frente dos Estados Unidos. Então, é um uso abusivo. Isso tem acontecido por várias razões, né? Depois eu quero voltar a esse assunto, certo. Mas antes eu queria saber da Marli, como é que está isso aqui em Pernambuco? E se existe algum levantamento de como tem se dado a agricultura nesse sentido aqui em Pernambuco? O que é que o governo de Pernambuco tem feito para enfim, medir essa situação aqui no estado? Olha, não posso te dar números agora, né? Os números que o professor Caporal acabou de falar são números para o Brasil e certamente Pernambuco tem uma contribuição significativa nesse aspecto. O governo do estado tem tentado fazer ações através da Secretaria da Agricultura e Reforma Agrária que minimize que tenha ações que possam mitigar o efeito dessas ações danosas dos agrotóxicos. Existem alguns projetos que estão sendo desenvolvidos, embora atinjam um quantitativo ainda pequeno de agricultores e agricultoras, mas são iniciativas que estão sendo feitas a partir de alguns órgãos que fazem parte da Secretaria da Agricultura e Reforma Agrária, como é o caso do ProRural, órgão do qual eu faço parte, e do IPA, e assim como a ADAGRO, que é a Agência de Controle, né, das Doenças. Então, existem ações que estão tentando minimizar.
O ProRural tem, com a parceria com uma ONG italiana chamada ICEI, tem um projeto chamado Pernambuco Agroecológico. Ele atua em várias ações em 3 municípios do estado, na região da Mata e Agreste, Gravatá, Feira Nova e Glória do Goitá. Então, desses 3 municípios, são 180 famílias que estão sendo um público trabalhado por esse projeto. Existem ações que visam o trabalho com os consumidores, o incentivo à produção através da inserção desses agricultores em feiras, um trabalho de formação com jovens, um trabalho com o turismo rural também. Então, são ações que tentam, pelo menos nesses 3 municípios, né, diminuir o impacto desse uso de agrotóxicos numa região que é uma região comumente conhecida no estado como uma região de muita utilização de agrotóxicos. Uma outra ação, para dizer das ações, uma outra ação pelo IPA é um projeto chamado ASA, que é Agricultura Sem Agrotóxico, que vem sendo desenvolvida numa comunidade em Bezerros, que visa, através do uso de tecnologias alternativas, tecnologias, né, de menor impacto, treinar, formar agricultores para utilizar técnicas que causem menos dano ao meio ambiente. E a Adargo, com a sua ação de fiscalização, né, que faz visitas às feiras e tenta fazer testes com os produtos. Eu também quero falar um pouquinho disso depois, mas eu queria perguntar à Fabiana agora o que mais nos preocupa, né? Eu sei que existem vários tipos de pesticidas, enfim, uns mais danosos que os outros, mas no geral, como é que essas substâncias agem no nosso organismo? É diferente o prejuízo de quem come, como nós consumidores normais, de quem produz, que é o agricultor que está em contato direto? Como é que essas substâncias agem no nosso organismo? O que acontece, André? Eu acho importante a gente começar definindo o que são agrotóxicos, nutricionalmente falando. Certo. São substâncias químicas utilizadas para combater as pragas, né? E especificamente nos alimentos, porque é onde nós estamos falando. E essas substâncias, elas podem sim ocasionar efeitos, tanto agudos quanto crônicos. Esses efeitos agudos ocorrem normalmente em trabalhadores rurais. Que seriam aqueles a curto prazo, não é isso? Exatamente. Então, esses efeitos, eles ocasionam um quê, né, nesses trabalhadores rurais? Eles podem ocasionar vômitos, náuseas, dores abdominais, salivação em excesso. Então é como se a pessoa estivesse realmente envenenada. É como se a pessoa realmente tivesse tido um contato direto com esses agrotóxicos. E existem aqueles efeitos que são crônicos, ou seja, as pessoas vão vão consumindo esses agrotóxicos em doses menores, só que a longo prazo, né? E através de uma contaminação indireta, que seria através, né, do alimento, e aí eu incluo também a água. Sim. E esses efeitos, né, crônicos podem resultar, como você bem falou no início do programa, né, em problemas de saúde, como um câncer a longo prazo, algum problema neurológico, algum distúrbio hormonal. Então, é muito importante a gente ficar atento a esse consumo. Inclusive, em 2011, a Anvisa realizou uma pesquisa em 26 estados brasileiros, onde ela explana que existem alguns alimentos nessa pesquisa, que foi realizada com aproximadamente 2.500 amostras, onde diz que o pimentão foi um que nos chamou muita atenção, né, em ter esse nível elevado de agrotóxico. Isso, e na sequência, né, após o pimentão veio o morango, depois na sequência o pepino, e aí veio ainda, continuando na sequência, o alface, e aí vem a beterraba, a cenoura, né, o abacaxi, né, também vem nessa sequência, e o mamão. A gente pode entender que frutas e verduras com cascas menos densas são as mais afetadas, então, assim, para nós consumidores? Na verdade, é difícil a gente dimensionar isso dessa forma, né? Se a gente está buscando, né, eliminar
né, a quantidade desse agrotóxico fazendo algo para que a gente não consuma, o ideal é a gente partir para não consumir esses alimentos que contenham agrotóxico. Partir, por exemplo, para alimentos orgânicos. Eu quero falar depois mais sobre isso, porque para a gente ainda é muito difícil, né? Mas enfim, vamos falar depois. Agora eu queria que o professor Francisco, voltasse a falar das causas. Por que a nossa agricultura utiliza tantos agrotóxicos? É possível a gente produzir em larga escala sem utilizar tanto venenos desse tipo? A nossa agricultura usa porque ela foi induzida a isso, né? Nós, desde a década de 50, com todo o processo de industrialização, né, e todo o aproveitamento da indústria do pós-guerra, indústria de guerra no pós-guerra, né, principalmente os Estados Unidos, passou a transformar parte da indústria química em indústria de produção de agrotóxicos. E um dos primeiros produtos foi o DDT, né, que foi usado inclusive largamente e continua sendo usado em saúde pública, lamentavelmente, né? É uma contradição, né? Porque é um organoclorado altamente... Quando o senhor diz em saúde pública, seria em quê? Para controle de malária e de coisas desse tipo. Seria De aquele dengue, fumacê isso. que passa na rua? Aquele é outro, é o BHC, mas é da mesma família. Bom, mas essa foi a primeira causa, né? Nós entramos num processo de industrialização da agricultura, que é a chamada Revolução Verde, né? E criamos plantas que necessitavam de agrotóxicos, né? As plantas foram transformadas em plantas muito pouco resistentes, né? As plantas cultivadas, e isso foi criando um círculo vicioso, né? Cada vez mais nós precisávamos mais veneno. Então, nós fomos gerando essa necessidade da agricultura ter mais veneno. Então, como nós estabelecemos monocultivos, né, são grandes extensões de uma cultura só, de uma mesma espécie, isso cria as condições para uma maior presença, né, de desenvolvimento dos insetos se transformarem em praga, dos fungos se transformarem em praga, né? Então, isso aí vai gerando essa necessidade de mais veneno, mais veneno. E além disso, a resistência, né, que os insetos e as enfermidades, os fungos, por exemplo, as bactérias, eles vão se fazendo resistentes a esses produtos. Isso faz com que as indústrias comecem a produzir produtos mais potentes, então a mesma marca, a mesma coisa é mais potente, e o agricultor tenha que usar maior quantidade, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma praga, tivemos há pouco tempo no cultivo da soja, uma ferrugem, que continua até agora, que é altamente resistente, que faz com que os agricultores apliquem fungicida várias vezes. E agora, recentemente, no ano passado, nós tivemos o caso de uma lagarta, a Helicoverpa, que começou atacando o cultivo do algodão. Os agricultores não conseguiram controlá-la. Tem registros de uma aplicação por semana de inseticida nessas lavouras. O governo chegou a autorizar a importação de um produto proibido no Brasil, lá dos Estados Unidos. Felizmente, né, os procuradores da Justiça do Estado da Bahia proibiram o uso no Estado, que era lá que estava ocorrendo. E essa lagarta, por incrível que pareça, ela, além de atacar o algodão, passou para a soja, passou para o milho, passou para o milheto e está atualmente atacando o tomate no estado de Goiás. Então, é um fenômeno que está ocorrendo aí, e que muitos atribuem a uma relação com os produtos transgênicos, né? Então, a gente não sabe, é uma especulação, mas está se dizendo. A gente acaba criando então, os monstros, então, né? São várias razões, né, que têm feito esse boom no uso de veneno, né? Além, é óbvio, do interesse comercial das grandes empresas, depois nós podemos comentar um pouco sobre isso. Exatamente, depois eu também quero falar mais sobre isso. Mas, Marli, como é que o governo, você falou em fiscalização, como é que o governo fiscaliza hoje os níveis, os tipos de agrotóxicos que podem ser usados nas lavouras pernambucanas? Veja só, existe a Adagro, que faz parte da Secretaria da Agricultura e Reforma Agrária, e ela comumente tem recolhido amostras de hortaliças nas feiras, todas as feiras, não só as feiras da agricultura convencional, agricultura, né, que produz com veneno, mas também até mesmo das feiras agroecológicas e orgânicas. Ela recolhe por uma amostragem, digamos, em dias não marcados, obviamente, recolhe, faz os testes,
para ver os níveis e tenta fazer um trabalho de sensibilização com esses agricultores e checar o nível, se o nível de fato é um nível... Bom, o fato de ter agrotóxicos já tem um significado, né? Não precisa nem explicar, a professora a nutricionista aqui já falou. Então, essa ação de fiscalização é uma ação feita pela Adagro. Para além disso, há necessidade de se fazer uma campanha, um processo de sensibilização. Existe algum tipo de multa, de punição para quem excede os níveis recomendados? Do ponto de vista, em algumas feiras que possuem sua própria coordenação, que possuem uma organização interna, as pessoas que estiverem, por exemplo, numa feira agroecológica e que ela sabe-se, não só pela Adagro, mas através de outras fontes, que eles tenham produtos com agrotóxicos, essas pessoas são retiradas da feira, elas são convidadas a ser retiradas das feiras. Mas não só isso, né? A ação não pode ser só uma ação punitiva, tem que ser uma ação de sensibilização e educativa. Mas na produção normal não é isso? Na produção normal... Na produção que não é agroecológica? Não, eu não tenho essa informação. De qualquer maneira, é necessário que exista, na minha percepção, exista uma ação que não seja só punitiva, mas uma ação educativa e uma ação também formativa. Essa é um programa, uma ação que ainda não está, de fato, organizada. Mas... para além da punição, eu volto a dizer, deverá ter uma ação mais educativa em relação a isso. Eu vou pedir um minutinho a vocês, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo. Acho que depois a gente tem muitas questões a tratar ainda, né? A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 3423-6836 ou ainda para o Twitter, @opiniãope. A gente volta já já. O Opinião Pernambuco está de volta hoje discutindo o tema agrotóxicos e saúde. Participam do debate a nutricionista clínica Fabiana Pedrosa. Também está conosco o professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e membro do Núcleo de Agroecologia e Campesinato, Francisco Roberto Caporal. E completa o nosso debate a coordenadora de Desenvolvimento Sustentável da Gerência Técnica do Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, Marli Gondim. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 3423-6836 ou ainda para o Twitter, @opiniãope. Bom, eu acho que uma das grandes dúvidas de nós consumidores é: se por um acaso não temos acesso ao produto orgânico, que eu também quero falar um pouquinho mais sobre o produto orgânico depois, mas compramos o produto normal no supermercado, que teoricamente vem com agrotóxicos. E aí eu faço o quê quando eu chego em casa? Posso reduzir esse nível de substâncias que tem na verdura, na fruta, de alguma forma? Lavar é suficiente? O que é que eu posso fazer para me proteger um pouco disso, Fabiana? Vamos lá, Andréia. Primeiramente, é importante a gente buscar aqueles alimentos, né, que estão em período de safra. Isso é fundamental, certo? A partir do momento que a gente compra esses produtos, e aí vamos falar especificamente de frutas, verduras e legumes, não é? Quando a gente chega em casa, é importante a gente fazer uma sanitização correta. Como é que deverá ser feita essa sanitização correta, não é? A gente chega em casa e aí a gente pode comprar um produto ou pegar num posto de saúde que é disponibilizado pelo governo, que se chama hipoclorito de sódio. E aí a gente leva esse produto para casa que seria, e faz... É a mesma coisa da água sanitária que a gente compra? A gente pode usar? É similar. Pode, desde que seja uma água sanitária que tenha na sua composição, e aí a gente pode pegar esse rótulo dessa água sanitária, onde tem escrito ingredientes, sim, lá tem que estar escrito hipoclorito de sódio. Tem água sanitária que não tem essa substância? Não, tem água sanitária que tem essa e outras. E outras. Então, é importante que tenha somente hipoclorito de sódio, certo? E aí, normalmente, são aquelas águas sanitárias que são as mais baratas, que não vêm perfumadas, sim, não são muito caras, não é? Então, são essas águas sanitárias. E aí a gente leva para casa, né? E a diluição correta é 1 litro de água
para 1 colher de sopa de água sanitária. Ou então, a gente pode também comprar um produto de hipoclorito de sódio que vende em supermercado, ou pegar no posto, repito, eles cedem esse produto. E no próprio produto já existe a diluição correta. Por exemplo, para 1 litro, para sanitizar, 20 gotinhas do produto. E aí a gente precisa pegar cada produto desse e fazer a leitura e a diluição correta. Chegando em casa, pega essas verduras, lava na água corrente, com uma esponjinha específica para sanitizar esses alimentos, ou até a própria esponja nossa do dia a dia, desde que esteja virgem, limpa, com a partezinha amarela dela, ou uma escovinha própria somente para isso, só se utiliza para lavar essas frutas, verduras e legumes, e aí lava com essa escovinha, se for alface, folha por folha, abrindo a folha, não é? Passando ou a esponjinha ou a nossa mão, porque a folha ela é muito sensível. E aí a gente já fez aquela diluição, 1 litro de água, para 1 colher de sopa de água sanitária que tem hipoclorito de sódio e deixa ali por 15 minutinhos sanitizando. Depois disso a gente pega uma água filtrada para tirar aquele cheiro, né, de hipoclorito de sódio, e aí a gente consegue lavar essa alface para retirar esse cheiro, e aí ela está pronta para o consumo. Agora, o que é importante? A gente retirou aí a sujeira que a gente não consegue enxergar, ou seja, as bactérias, né? Aquelas sujeiras que a gente não consegue enxergar. E os agrotóxicos? Na verdade, a gente não consegue eliminar. Então, isso tudinho foi para retirar a sujeira. A sujeira que a gente não está vendo, né? Então, assim, é impossível, através de uma sanitização. Só alimento orgânico. Somente, se a gente quiser se livrar desses agrotóxicos, falando em alimentação, a gente tem que partir para os alimentos orgânicos. E aí as pessoas perguntam, mas é muito caro, muitas vezes é 25% mais caro, ou até o dobro. Né? E isso é verdade, né? E além disso a gente não tem... Principalmente pequenas coisas, alface, normalmente é o dobro do preço, É verdade. Né? E tem supermercados que nem tem. É verdade. Aí o que acontece? Né? O que eu sugiro em relação a isso? Né? A gente consumir, volto a dizer, aqueles alimentos que estão mais em período de safra. Além disso, a gente partir para uma feira, por exemplo, que a gente tem ali o Mercado Livre, que está mais disponível para a gente conseguir negociar melhor, até a própria Ceasa, né? Ou feiras livres, que nós temos, feiras orgânicas. Né? E aí a gente pode ir nessa feira, né? Como eu vou e eu consigo comprar produtos orgânicos nessas feiras, né? Com preço mais em conta, no final da feira, e que vai ser o mesmo preço que eu compro em um supermercado com um produto com agrotóxico. E aí a gente vai lá e compra aqueles alimentos que estão mais em conta, né? O mais variado em relação às cores, o possível. Se naquele momento não está dando para eu comprar o pimentão, né, eu vou comprar o pepino, que é da mesma cor, e assim sucessivamente. Né? E eu não vou deixar de estar consumindo as vitaminas e os minerais que contém nas frutas, verduras e legumes, que são fontes, que são importantes. Marli, já que não tem como a gente retirar o agrotóxico dos produtos que não são orgânicos, como é que a gente pode ter certeza que ao comprar aquele produto que tem lá escrito orgânico, a gente está realmente levando um produto orgânico para casa? Veja, a gente não pode ter certeza. Existe algum tipo de certificação que eu possa verificar? Tem algumas certificações que já estão em curso, que foram deflagradas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. O professor Caporal pode responder até melhor isso do que eu. Mas, enfim, é uma garantia que o consumidor tem ao estar numa feira agroecológica e saber que aqueles agricultores quem frequenta comumente feiras agroecológicas, desenvolvem uma relação de confiança com quando eu pergunto, isso é mais para aquele que a gente compra no supermercado, na grande rede, que a gente não tem como... Nos supermercados e na grande rede, não tem como você ter a certeza, né? Sabe-se que existem as ações que a Adagro faz nos supermercados, sabe-se que as feiras, tem alguns produtos que já têm a certificação, alguns em feiras, em supermercados, tem o selo de Instituto do IBD, Instituto Biodinâmico, de Desenvolvimento, eu acho que é esse o nome. Enfim, tem alguns selos que são conseguidos, não são selos que são baratos de serem conseguidos pelos agricultores, pelos produtores, mas eles de alguma forma certificam, é uma forma de certificar. Existem outras formas de certificar. E as organizações não governamentais, os movimentos sociais desenvolveram, e eu acho que mais especificamente no sul e sudeste do país, algumas formas de certificação participativa,
que é a certificação que os próprios agricultores fazem, desde que, obviamente, eles tenham uma assessoria técnica. É uma espécie de autorregulação. Não seria talvez isso não, mas é uma certificação participativa, porque ela parte pelos próprios agricultores, eles certificam os outros. Sim. Essa é uma forma de certificar também. Certeza, a gente não vai ter. De qualquer maneira, a recomendação, eu concordo com a colega aqui, é que, de fato, se consuma. Você corre menos risco se você consumir produtos das feiras orgânicas agroecológicas que tem no Recife, são muitas. Eu tenho uma lista aqui de 9, mas são mais do que isso, são triplo disso. Onde é que a gente pode encontrar essa lista? Existe um site que a gente pode pesquisar para saber dia, hora? A Prefeitura do Recife, durante um tempo, tinha essas listas, mas eu não sei agora, nesse momento, lhe dizer exatamente aonde, mas a gente pode tentar disponibilizar isso via Secretaria da Agricultura. De qualquer forma, existem feiras em vários bairros, existem feiras em instituições públicas, em universidades, existem, se você perguntar, você acaba sabendo. Na própria SEASA tem uma feira que funciona às quartas-feiras, lá, tem uma feira relativamente pequena, mas é uma feira que tem muitos produtos. Alguns agricultores dali eu até conheço, porque trabalhei com eles. E é uma forma de você diminuir a possibilidade de você consumir produtos com agrotóxicos. Essa é uma maneira, né? Professor, como é que funciona a liberação de uma substância dessa para ser usada na agricultura? Quem é que faz esse estudo para saber se pode, se não pode, qual é a quantidade? Aqui no Brasil, como é que funciona e se está funcionando bem? Como é que é essa relação aí, ciência e política, nessa área de agrotóxicos? Vejamos, a liberação de um princípio ativo no Brasil depende de 3 organizações. A Anvisa, do Ministério da Agricultura, que é a Agência de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, tem um departamento específico para tratar disso, e o Ministério do Meio Ambiente. Então, o Ministério do Meio Ambiente vai fazer os estudos relativos a impactos ambientais daquele produto, o Ministério da Agricultura com respeito à eficácia e eficiência dele para matar praga, né? E o Ministério da Saúde com respeito aos cuidados da saúde. Então, são essas 3 organizações. Mas, né, o problema é que os estudos são feitos todos em cima de documentos enviados pela indústria. Então, e essas informações, porque são produtos patenteados, elas têm sigilo por 20 anos. Então, durante 20 anos, a gente não pode entrar no detalhe daqueles produtos, e a sociedade em geral muito menos, né? A doutora nutricionista então, a gente tem que acreditar nos próximos 20 anos não vai poder entrar para saber se de fato aquilo causa impacto na nutrição das pessoas ou não. A gente tem que acreditar no que o produtor do produto tóxico está dizendo. Exatamente, nós estamos na mão da indústria química de agrotóxicos, na mão, né? A mesma coisa que está acontecendo com os transgênicos, né? Como é patente, tem patente, é direito de propriedade aquele produto, as pessoas não podem ter acesso à informação. Então, se trabalha tanto a Anvisa, né, que procura aprofundar em detalhes com respeito à saúde, tem detalhes dos produtos que ela não tem acesso porque são produtos cuja informação pública é limitada. E isso, vocês vejam que é tão grave que esse é um setor dominado por 7 grandes transnacionais, né? O senhor pode dizer o nome de algumas? Não vou dizer o nome para não fazer propaganda delas, mas são 2 da Alemanha, 2 dos Estados Unidos, 2 da Suíça e uma que é uma associação holandesa-israelense. Então, essas 7 transnacionais dominam 78% do mercado de agrotóxico. Ou melhor, e nós somos o maior consumidor. Ou melhor, essas dominam 100%. As 2 alemãs e as 2 dos Estados Unidos dominam 70% do mercado. Então, é um mercado extremamente oligopolizado, né, que não tem como você discutir com eles botam o preço como eles querem, eles fazem a propaganda como eles querem. Então, além disso, só para completar, claro, em alguns casos, né, nós temos assim um problema que se associa o poder econômico com o poder político, né? Por exemplo, nós temos no Brasil, ainda em uso, um produto organoclorado, que é o endosulfan, que aqui é muito usado, em Pernambuco é muito usado, né? Que não se conseguiu proibir quando nós proibimos todos os demais organoclorados na década de 80, e esse conseguiu escapar daquela vez.
E ele continua escapando. É um produto Tem, produzido... inclusive, vários produtos que são proibidos na Europa, nos Estados Unidos, e aqui se usa, né? Esse endosulfan... A gente é mais forte que o pessoal de lá? Ou... Veja só o detalhe, o endosulfan ele é produzido na Índia. E lá ele é proibido. Na Índia, ele é produzido e proibido. E o Brasil importa da Índia uma quantidade enorme. Quando a Anvisa tentou, no ano de 2008, proibir de novo, fez outra tentativa para proibir o endosulfan, houve um lobby, inclusive de políticos do Congresso Nacional que foram pressionar a Anvisa e a diretoria da Anvisa e acabou não se conseguindo proibir o endosulfan. Então há um lobby político, né? Eu estava lendo sobre isso, que em 2008 a Anvisa colocou 14 ingredientes ativos de agrotóxicos em reavaliação, porque estava sem dúvida se eles poderiam ser usados. E desses, apenas 6 tiveram um processo concluído, ou seja, o restante continuou sendo usado como se nada tivesse acontecendo. E são produtos proibidos na Europa, proibidos nos Estados Unidos, proibidos nos países de origem. Na Alemanha proíbe a maioria deles, mas aqui não se consegue, por incrível que pareça. Inclusive tem um que está matando populações de abelhas nos Estados Unidos, né? E lá já foi proibido e a gente continua usando e consumindo, né? Eu tenho aqui já algumas perguntas dos nossos telespectadores. Célia Regina, da Boa Vista, ela pergunta: como podemos nos livrar do consumo de agrotóxicos, já que não temos controle no seu uso? Eu não sei onde comprar produtos que não se utilizam dessas substâncias. A gente estava comentando agora, né? Melhor seriam as feiras orgânicas. Infelizmente, Marli vai ficar devendo para a gente. Onde é que a gente pode conseguir essa lista? Pronto. Mas, pode falar algumas, assim, alguns bairros mais conhecidos. Tem feiras no bairro das Graças, na rua Souza de Andrade. Tem feiras em Olinda. Eu vou fazer uma consulta rápida aqui. No canal do Cavoco tem uma em Boa Viagem também. Na Universidade Federal. No Parque do Cordeiro. Também. Na Prefeitura também, não sei se está fazendo. No Parque do Cordeiro tem uma também. E tem se a pessoa quiser consultar um órgão do governo que possa fornecer essas informações, onde é que ela pode ir? Na Adagro, na secretaria? A Adagro tem a lista, porque a Adagro faz fiscalização frequentemente. Certo. A Prefeitura do Recife tinha. Né? A gente também precisa estimular, né? Nós temos um trabalho coordenado pelo professor Jorge Matos, no assentamento Chico Mendes, aqui ao lado, né, em Paudalho e São Lourenço. E também a gente está trabalhando com eles na produção orgânica e a gente conseguiu com eles ajudá-los a organizar 2 feiras. Eles têm uma lá em São Lourenço e outra aqui em frente ao Lafep, todas as sextas-feiras de manhã cedo. E a gente precisa estimular. Por exemplo, na escola da minha filha, nós ajudamos a organizar a vinda de agricultores e agricultoras de Chã Grande. Então, todas as segundas-feiras, as agricultoras e agricultores vêm e os pais têm acesso, as crianças têm acesso, na própria cantina da escola, a alimentos orgânicos. Então, a gente tem, como consumidor, né, a gente tem que criar essa relação com os agricultores, até para a gente saber onde é que está sendo produzido, né? Com esses agricultores que a gente trabalha, a gente organiza excursões das pessoas que já têm o hábito de comprar na feira, ali de frente do Lafep, a gente organiza excursões para eles ir verem a produção. Como está sendo produzido, onde está sendo produzido, quem produz, né? Eu acho que falta, inclusive, para a gente uma noção real, até porque eu acho que esse debate é meio que boicotado na mídia pelas grandes empresas, do que causam esses produtos, né? A gente consome muitas vezes esses agrotóxicos sabendo que faz mal à saúde, mas talvez não tendo noção da quantidade de problemas que a gente pode ter por conta desses alimentos, né? E assim, uma coisa a gente só fala mais em frutas e verduras, mas e as carnes? E o frango? Como é que fica? A gente também é atingido pelos produtos que se usa para crescer rápido, para, enfim... Sim. Como é que isso Com certeza existem, sim, agrotóxico em vários alimentos, inclusive em carnes. Né? E aí nós temos também produtos orgânicos, não só frutas, verduras e legumes, mas também em cereais, já temos produtos orgânicos. Temos também café, leite, ovos, queijos,
também temos O produtos próprio frango. orgânicos. Não, frango é mais difícil a gente encontrar um alimento orgânico. Eu não E o que a conheço gente um local faz que venda existe frango alguma orgânico forma de controlado, que tenha Sei. selo de qualidade, né, que seja realmente controlado. Existe alguma forma de consumir essa carne com menos prejuízo? Tira o couro, tem gente que diz que se tirar a gordura já melhora, porque o agrotóxico se localiza na gordura do animal. Isso procede? Não, na verdade não. Né? Existem sim algumas técnicas dietéticas que podemos fazer, não para eliminar os agrotóxicos, mas sim para melhorar, né, em alguns aspectos em relação à nossa saúde, né? Como algumas pessoas que têm problema de colesterol elevado, né, problema de diabetes e outras comorbidades. A técnica dietética, infelizmente, não vai nos ajudar nesse sentido para eliminá-los. Então Temos é bom que a gente partir reduzir realmente, pelo menos no que a gente pode, né? Mas aí, se a gente vai partir, né, para feiras de alimentos orgânicos, né, em horários mais para o final, né, tendo uma relação com aquele agricultor, não é? A gente consegue ter, repito, conseguimos ter valores mais acessíveis e chegando a preços normais de verduras e legumes com agrotóxico. Porque, assim, é humanamente impossível hoje a gente, né, tirar os agrotóxicos, enfim, retirar os agrotóxicos dos alimentos. Eu vou pedir mais um minutinho para vocês, a gente tem que fazer mais um intervalo. A gente lembra que você ainda pode participar do programa enviando perguntas, sugestões e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 ou para o Twitter @opiniãope. A gente volta já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, que hoje discute o tema agrotóxicos e saúde. Bom, como eu dizia, a gente já tem várias perguntas dos nossos telespectadores. O José Paulo, do Ibura, ele pergunta: quais as possíveis doenças provenientes da exposição aos agrotóxicos e depois de quanto tempo, em média, podem surgir os sintomas? A gente estava falando no começo, né, das doenças que eles podem causar, mas existe tempo para surgir alguns sintomas? Varia também com a exposição direta ou indireta? Sim, depende, né? Depende da quantidade de consumo, né, desse agrotóxico e se foi por contaminação direta ou indireta. Repito, direta, onde se ocasiona mais naquele trabalhador rural. E indireta, né, através dos alimentos, e aí inclui a água também. Uma pessoa normal que, enfim, compra lá sua verdura, sua fruta e não está muito ligada nessa história, depois de quanto tempo ela pode vir desenvolver alguma coisa? Não é aquela pessoa que tem um contato direto, só que consome normalmente. Depois de quanto tempo ela pode dizer: eu tive isso e pode ser que seja em consequência da minha alimentação? Ou não é possível dizer? Atualmente ainda não é possível ter essa definição muito clara. A literatura não traz essa definição ainda muito clara. 10 anos, 20 anos de consumo, né, que vai me resultar ou ter como consequência um câncer. Não, a literatura não deixa isso ainda Só deixa claro que faz mal, né? Só deixa claro que é importante a gente consumir mais alimentos orgânicos do que não orgânicos, ou seja, com agrotóxicos. Outra coisa que eu estava vendo, uma pesquisa da Universidade Federal do Mato Grosso mostrou que mães que foram expostas a agrotóxicos tiveram leite materno contaminado. E aí eu pergunto, existe um grupo, e aí eu imagino que esses bebês sejam muito atingidos, né, da mãe que está sendo exposta, existe um grupo mais frágil a esse consumo, idosos, crianças, ou eles são afetados da mesma forma que nós, adultos? Todos os grupos podem ser afetados. Depende da quantidade de consumo, né, em relação a esse agrotóxico. Entendi. Jamerson, de Cidade Universitária. Quais são os projetos existentes no país para reduzir e controlar o uso dessas substâncias? Não sei se o professor Francisco sabe dizer quais são. Nós temos atualmente, nós temos uma lei de produtos orgânicos, né, que vem tentando, através dessa lei, estimular a produção. E há 1 ano e meio
mais ou menos 1 ano e meio, a gente vem debatendo a criação de um programa nacional, um plano nacional de agroecologia e sistemas orgânicos de produção. O governo federal tinha anunciado que lançaria agora, inclusive seria aqui na Paraíba, mas voltou atrás e a gente não sabe como é que vai acontecer. O plano está pronto, é um plano muito tímido, né? Na minha opinião, na opinião de vários colegas nossos, é um plano muito tímido, mas é um primeiro passo, né? Mas é muito contraditório, né? Porque o governo federal isentou os agrotóxicos de vários impostos, né? Então, PIS/COFINS, PASEP, esses produtos todos estão isentos, né? Isentou parte dos custos de importação e fez um acordo com os estados para isentar em torno de 60% do ICMS. Então, em vez de ajudar a cuidar a população para não consumir, aumentando o preço dos agrotóxicos, o governo faz o contrário. Está incentivando. Tem estados que os agrotóxicos não pagam nada. Então, casualmente, eu tratei desse assunto essa semana, nós pagamos mais imposto para comer do que paga a indústria, o comércio e os usuários de agrotóxico nesse país. Então, é uma coisa fenomenal, né? Estamos favorecendo. Então, é uma contradição muito grande, né? Não existe uma ação efetiva do governo federal e dos governos estaduais para resolver esse problema. Não existe, né? Existe uma ação até, é bom falar, aqui em Pernambuco tem uma ação muito grande das ONGs, né? Temos várias ONGs que têm um trabalho importante, né? Com agricultores, com agricultoras, né? Que vêm trabalhando nessa linha da produção ecológica. Aí eu destacaria o Centro Sabiá, Diaconia, Certa, Casa das Mulheres do Nordeste, o próprio projeto Dom Helder, que é mais ou menos ONG, né? Uma série de entidades, Caatinga, né? Pessoal lá do Sertão, que tem um trabalho muito interessante, né? Que vem trabalhando nesse sentido. Então, essas agriculturas alternativas vêm se expandindo, né? Mas com muito pouco apoio governamental, diga-se de passagem. Marley, você falou em incentivos em alguns programas que o governo de Pernambuco desenvolve. Quais são os incentivos que esses agricultores recebem na prática? Incentivos financeiros, incentivos de formação? Que tipo de incentivos são esses? Esse projeto que eu citei anteriormente, Pernambuco Agroecológico, ele atinge apenas 3 municípios, né? 2 da Mata e 1 do Agreste. E eles vão receber capacitação, os agricultores, são 180 famílias que receberão capacitação, receberão também a possibilidade de terem certificação para estarem em feiras e os jovens são, não lembro a quantidade de jovens agora, mas são jovens que vão ser capacitados por uma ONG chamada Certa, que também atua nessa região com tecnologias alternativas. É basicamente capacitação, assessoria técnica e a parte de formação com jovens. Tem a questão do turismo rural também, então é um processo de capacitação. Agora, existem linhas também de financiamento. O ProRural é uma instituição que atua financiando projetos. E tem tentado financiar projetos também nessa linha da agroecologia. Quais são os incentivos para um agricultor deixar de produzir da forma tradicional, que eu acredito, eu não sei, ser mais rentável, se não fosse os grandes agricultores não estariam, né, fazendo. Quais são os incentivos que ele tem para deixar de produzir daquela forma, para produzir um produto mais saudável, enfim, que beneficia a comunidade e eu não sei, mas que talvez até diminua um pouco o lucro dele, eu não sei como é que funciona isso. Os incentivos, na verdade, eu acho que eles são de várias ordens. Um incentivo que o Estado terá que fazer, terá que ter uma ação mais incisiva, é a assessoria técnica. A assessoria técnica, a ciência técnica, ela precisa ser feita, porque muitos agricultores até têm essa vontade, mas não dispõem de uma assessoria, não têm o conhecimento para fazer uma produção de base ecológica. Então, isso é uma coisa que precisa, de fato, ser um incentivo mais forte nisso. No Estado, o órgão oficial que faz assessoria técnica é o IPA, mas existe a possibilidade também de ter convênios, de ter projetos via essas organizações não governamentais que o professor aqui mencionou. O ProRural é uma instituição que financia projetos que são discutidos em associações, são projetos comunitários e que são decididos, discutidos e indicados via os Conselhos Municipais de Desenvolvimento. São essas estruturas nos municípios que o ProRural tem dialogado. Então, projetos que tenham
que se proponham a ser agroecológicos, de base agroecológica, produção fruticultura, horticultura, eles são bem-vindos e o ProRural tem tido uma atenção especial para isso. Mas não é só isso que o ProRural financia, ele financia também outros projetos de infraestrutura hídrica, etc. Então, há um incentivo via a aprovação, desde que ele seja demandado, para o ProRural financiar, com recursos que são do Banco Mundial. Eu tenho muitas perguntas, ainda ia pedir para vocês responder um pouquinho mais rápido. José Ferreira, da Iputinga. De acordo com a opinião dos convidados, o uso de alimentos transgênicos pode ser nocivo à saúde? É da mesma forma prejudicial? O que é que vocês acham sobre esse assunto? Os transgênicos é um problema, é um outro tipo de problema, né? Os agrotóxicos, hoje a gente já tem bastante pesquisa, né? Temos muitas pesquisas, né, mostrando o caso das mulheres que apresentaram agrotóxicos no leite, né? Muitos casos de cânceres de todos os tipos, né? Estão associados, por exemplo, câncer de mama, inclusive em mulheres com presença de agrotóxicos na gordura da mama, em mulheres que nunca foram para o campo, né? Então, veio ser transmitido na cadeia alimentar. Então, o problema dos transgênicos é mais sério porque a gente não sabe quase nada, né? Ainda é novo, né? Ainda está... As informações que tem estão na mão da indústria, né? São 2 ou 3 que dominam esse mercado. Então, é muito complicado, né? E nós temos aí uma série de problemas, inclusive nas liberações, e o grande debate na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança era justamente a falta de informação para tomar uma decisão. Vamos fazer um outro programa sobre esse assunto que eu acho que rende. Eu só queria, uma coisinha rápida, eu acho que, voltando àquela pergunta do tempo, né? Algumas coisas a gente tem observado. Quando é que começou a Revolução Verde e nós começamos a usar veneno? Principalmente a partir do final da meados da década de 60, né? Então nós estamos aí com 40 anos. E nesse período, nesses últimos anos, tem aumentado a incidência de câncer de forma astronômica, né? Os gastos do governo só em tratamento de câncer passaram de 500 milhões para 1 bilhão e pouco, né? Nesses 2 ou 3 últimos anos. Então, essa é uma evidência. A questão das malformações, né? É só a gente ir nos hospitais das zonas de maior utilização de veneno e a gente vai encontrar um número crescente, né? Isso levou, inclusive, na Argentina, a Associação dos Médicos a criar um programa especial, né, para tratamento desse problema. E assim, nós temos pesquisa no Paraná, por exemplo, mostrando que em um período de 10 anos, houve uma diminuição de quase 50% dos nascimentos masculinos nas áreas onde tem maior uso de agrotóxico, em relação às demais áreas, né? Então, são pesquisas que estão aí, né? Hoje a gente já sabe. No caso dos transgênicos, a gente não sabe, né? Então, por isso que a gente tem lutado para, no caso dos transgênicos, se aplicar o princípio da precaução, né? Que o Brasil firmou convênios internacionais, está na nossa Constituição, né? Que é um princípio que diz, enquanto a gente não souber de possíveis impactos, né, ao meio ambiente e à saúde, os produtos não podem ser liberados. Então é o contrário do que acontece. Nós primeiro liberamos, né? Vamos sofrer na saúde, sofrer no meio ambiente, para depois proibir quando já está todo mundo morrendo contaminado. Ivânitas de Pior, o cozimento dos alimentos expostos aos agrotóxicos não os eliminaria? Não. Não. Mesmo os alimentos como cereais, feijões, em alguns potencializa. Os ditilcarbamato, por exemplo, eles se potencializam quando são aquecidos. E esse veneno se usa em quê, por exemplo, professor? Se usa nas hortaliças em geral, se usa na fruticultura em geral. Eu vi também que tem veneno também naqueles sprays que matam insetos, naqueles tabletinhos que se acendem para eliminar as muriçocas. Claro. E aquilo ainda é vendido e como é que não tem uma aprovação? É que a indústria também inventou uma outra coisa, que é uma tal de dose diária aceitável. Sim. Então, ao mesmo tempo que eles inventaram os venenos, eles inventaram a tal de dose diária aceitável. E os nossos professores seguem até hoje ensinando isso, que nós temos o direito, né, de nos contaminarmos um pouquinho por dia. Então, por isso tem determinados limites de tolerância, né,
para esses produtos. Então, se ele não atingir um determinado limite, ele é liberado. Entendi. Então, nós podemos nos contaminar um pouquinho por dia. Cristiane Gondim, ela pergunta para Marli ou Francisco, qual é a situação em Pernambuco da política de recolhimento das embalagens de agrotóxicos? Existem postos para os agricultores? Isso é uma coisa interessante, porque eu estava vendo que 94% só das embalagens são recolhidas, né? E para onde vão as outras, assim? O que é que esses agricultores estão fazendo com essas embalagens? Existe alguma política aqui em Pernambuco para isso? Não existe uma política para isso. Existe um incentivo a que as embalagens sejam devolvidas aos fabricantes. Mas pouca gente sabe disso e pouca gente faz isso efetivamente. O que acontece é que muita gente reutiliza as embalagens, o que é um risco altíssimo. Concretamente, você vai estar utilizando com água às vezes e você tem um risco altíssimo de se contaminar. Então, o recolhimento ainda ainda não existe uma política e ele causa riscos altíssimos para a saúde, para o meio ambiente. Porque aí é uma contaminação direta, né? Como a gente estava... É a contaminação direta. Tem pessoas que utilizam para carregar água, por exemplo. Então, tem gente que enterra também, o que não é bom. Tem gente que queima, o que também não é bom. Então, o ideal é que sejam recolhidos pelos fabricantes. Essa é a situação ideal. A lei determina que o comerciante local ele é obrigado a receber essas embalagens. Tudo que ele vender, ele tem que receber a embalagem. Só que isso requer, né, todo um trabalho de educação do agricultor. E aí voltamos ao que a Marli já falou, a carência de assistência técnica, que o Estado é precaríssima, né? Não tem um trabalho forte com os agricultores. Então... A gente está chegando ao final do programa, mas eu queria fazer aqui o comentário do professor Santana. Como professor de ciências, acho importante que esse tema seja inserido na grade curricular das escolas. Poderia ser criada uma disciplina obrigatória para sua divulgação e consequente expansão do conhecimento dos alunos. Talvez dessa forma despertasse um maior interesse. Como eu disse, às vezes, inclusive, a gente não tem noção, né? Falta conhecimento realmente para que a gente possa procurar um alimento orgânico, um alimento menos contaminado. A gente tem um minutinho só para acabar o programa e eu queria dar uns segundos para cada um de vocês fazerem suas considerações finais. O que eu gostaria de falar é de que a gente consegue perceber a diferença daquele alimento que é orgânico. Através do sabor, a gente consegue perceber isso. Né? E também em relação ao visual dele, a gente percebe que ele é mais fresco. Inclusive, quando a gente leva ele para casa e a gente sanitiza esse alimento, a gente também percebe que ele tem uma durabilidade maior. Então, é possível sim a gente conseguir, né, passar a comprar esses alimentos orgânicos e consumir menos os alimentos agrotóxicos. Repito, comprando em período de safra, indo no final da feira, negociando com o agricultor, comprando este alimento de cores variadas, isso também é importante, já é um grande começo. Professor, peço para vocês serem rapidinho, a gente está acabando. Bem rápido, eu só gostaria de dizer que nós precisamos começar a mudar dentro de casa, né? E dentro de casa eu incluo nas nossas universidades, né? Eu acho que nós continuamos ensinando, formando os profissionais para usarem veneno e para ensinar o agricultor a usar veneno. Quando a gente já deveria estar fazendo o contrário, né? Nós deveríamos estar ensinando os novos profissionais que vão para o mercado a usar tecnologias alternativas, fazer uma agricultura orgânica. Existe uma demanda no mercado enorme, né? Os grandes agricultores estão entrando nisso, né? Eu acho que é só uma informação importante, né? Hoje nós temos áreas de cana certificada como orgânica de 5.000 hectares, 2.000 hectares de soja certificado. Então não é uma questão de escala, né? É uma questão de interesse, de vontade e de política. Marli, bem rapidinho. Bem rapidinho, só corroborando o que disse a colega. A atitude começa a partir da nossa atitude mesmo com a vida, que é poder consumir esses produtos. E você pode escolher, sim, consumir esses produtos. E uma amiga me argumentou, mas são muito mais caros. E eu contra-argumentei com ela, são mais caros, mas você vai diminuindo a quantidade de remédios que você vai ingerir no futuro, a partir do momento em que você vai contrair doenças. Então, a atitude individual, de fato, é mudar o seu padrão de consumo. E você pode encontrar, sim, lugares para comprar produtos agroecológicos orgânicos. Gente, muito obrigado, muito boa noite para vocês, o debate foi muito bom e eu os convido a voltar outro dia para a gente completar as perguntas que eu não pude fazer hoje. Para você uma boa noite, muito obrigada pela companhia até agora e até o próximo programa.